Já podemos começar, comandante. Quando ele chegar aqui, ele entra e toma pé. Vamos que vamos, em consideração a turma que já está aqui. Ok. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Em nome do Sincodiv do Rio de Janeiro, mais uma vez, nós agradecemos a presença de cada um de vocês nessa nossa webinar, contando mais uma vez com a presença do José Carlos, nosso mestre na área tributária aí, que já nos apresentou a reforma tributária, já apresentou as nuances da reforma, que poderia vir aí pela frente, e agora nos traz uma novidade que é a calculadora oficial da reforma tributária. Isso no final do mês de julho foi liberado pela Receita Federal, uma ferramenta que permite às empresas iniciarem a simulação de como será a reforma tributária em cada um dos segmentos de uma concessionária. Então, tão logo o Zé Carlos me apresentou essa novidade, eu fiz um e-mail para todos os associados, afiliados, falando dessa ferramenta, pedindo, estimulando que eles baixassem o aplicativo e começassem a fazer até simulações, de tal forma que na reunião de hoje a mesma pudesse ser mais produtiva, uma vez que provavelmente alguns contadores já fizeram os testes, já fizeram as simulações. Desculpe. Então, não vou me alongar mais na apresentação. Agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço a presença do Zé Carlos. Logo vai entrar o sócio do Zé Carlos também, que é especialista por aqui eu sei nessa que tá sendo calculadora, e nos dará uma aula hoje sobre como operacionalizar. Então, espero que a gente tenha uma manhã bastante proveitosa e que, à medida que forem testando a ferramenta, cada um faça as suas perguntas, tire as suas dúvidas, para que todos possam se beneficiar. Vou pedir para quem está com o microfone aberto fechar, para que o apresentador aí, o nosso mestre José Carlos Carvalho, possa fazer a sua apresentação. Bom dia, Zé Carlos. Você está no mudo. Obrigado, Rafa. Bom dia, Aparício. Obrigado pelas palavras. Bom dia, Rafa. Obrigado aí pela presteza. Bom dia a você que está aqui com a gente, pelo carinho. Parabéns pela iniciativa de você dedicar tempo para entender essa reforma tributária que está arrancando os nossos cabelos, daqueles que ainda sobraram. Não é isso, Aparício? Cabelo piscina é cheio, mas dá para ver o fundo, não é isso? Que beleza. A ideia aqui é uma abordagem, comandante, mais prática da reforma tributária. Você que já acompanha o trabalho do Sincodiv, sabe que a gente já fez um evento há um tempo atrás, falando sobre o impacto da reforma tributária no segmento de concessionário. A gente, inclusive, disponibilizou essa apresentação para quem esteve no evento anterior. Lá tem o impacto produto a produto, né? O que acontece com a carga tributária? Aumenta ou diminui para carro novo, aumenta ou diminui para carro usado, aumenta ou diminui para peça com ICMS-ST, para locação e por aí vai. No fim, além da apresentação falando do impacto da reforma tributária, a gente disponibilizou também o manual com o impacto da reforma tributária para a turma do compliance. E aí eu estou falando aqui especialmente para a turma que dá o suporte, né? Contadora, assistentes, analistas e por aí vai. Se você não participou do evento anterior, esse evento está disponível na rede. No fim, a gente vai deixar o contato aqui no chat, caso você tenha alguma dificuldade. E se você não teve acesso a esse material, tanto a apresentação da reforma, como a apresentação que a gente disponibiliza para a turma do compliance, você, por gentileza, pode solicitar por e-mail que a gente disponibiliza esse material aqui para você, tá? Então, reforçando aqui, agradecendo o convite do Aparício, da turma do 5 de Rio de Janeiro, vamos aqui ao que interessa. A gente tinha feito diversas projeções
do impacto da reforma tributária com base nos percentuais definidos lá na emenda constitucional e na legislação infraconstitucional, que variavam lá de 23% a 20 e tantos por cento. E a Receita Federal liberou os percentuais dos produtos agora, recentemente. Então, o que nós fizemos? Nós incorporamos os percentuais lá da calculadora da reforma à nossa calculadora, que a gente chama de termômetro tributário impacto da reforma tributária. Então, esse robozinho aqui, ele traz os percentuais de entrada pós-reforma tributária, traz os percentuais de saída pós-reforma tributária. Quer dizer, dá para você ter uma ideia da carga tributária efetiva que você vai pagar na sua concessionária produto a produto, né? Que é isso que o Rafael vai apresentar para vocês aqui na sequência. E o que é mais legal, né? Você pode colocar aqui o CNPJ da tua concessionária, e colocando o CNPJ da tua concessionária, você vai calcular o impacto para a sua concessionária. Então, você vai poder colocar ali a minha projeção de receita de carro zero para 2025 ou a minha projeção de receita de carro zero para 2026 a minha projeção para peça, quer dizer, você pode calcular aqui para ter uma leitura acurada de como é que fica a tua carga tributária. E o termômetro tem essa vantagem, né? Ele entrega a carga tributária hoje, em 2025, entrega a carga tributária em 2027, porque 2026, como a gente falou, ela é meramente para fins informacionais, a gente vai calcular, mas não vai efetivamente pagar, e entrega o cálculo dos impostos em 2033. Né? Então, a ideia é que você saiba quanto você paga hoje, quanto você vai pagar em 2027 e quanto você vai pagar em 2033, produto a produto. Rafa, você já está aí com a sua calculadora em condição, comandante? Maravilha. Positivo. Então, vamos nessa. O Rafael é um outro sócio aqui da Oliveira e Carvalho, é o responsável aqui, é o pai da criança, foi quem desenvolveu a calculadora. E aí eu vou deixar aqui fazer as honras da apresentação aqui. Manda bala, Rafa. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Aparício, bom dia a todo mundo. Vou compartilhar aqui o nosso link. Todo mundo visualizando aí? Tudo ok? Então, oliveirecarvalho.com/termômetro/reforma. No final, disponibilizaremos aqui um QR Code para todo mundo tirar um print e conseguir consultar depois. Aqui a gente vai precisar de algumas informações básicas. Você vai preencher aqui o seu nome, seu e-mail, o seu CNPJ, o seu telefone e qual seria a sua posição na empresa, até para estar recebendo na sequência um manual que enviaremos para vocês. E aqui começa a brincadeira, tá? Aqui podemos selecionar o regime tributário real ou presumido. E no impacto para as concessionárias referente à reforma tributária, basicamente os cenários serão veículos novos com e sem ICMS. Eu só peço um pouco de desculpa porque eu estou em Blumenau no hotel, a internet aqui está um pouquinho ruim. Então, se travar, vocês me avisem, por favor, tá? Veículos usados, marcaremos também aqui peças com e sem ICMS-ST e os serviços que são referentes a serviços de oficinas, comissionamentos e tudo mais. Perfeito? Então, marcando todos esses cenários possíveis para a atividade de concessionária, em algumas situações vão entrar também locação, podem entrar algo referente a transporte de cargas também, mas isso aí a gente deixa para um outro momento. Então, veículos novos com ICMS-ST. Nesse momento aqui, para fazer uma projeção, podemos colocar o valor de aquisição de um veículo de vocês, para vocês justamente validarem o impacto que vai acontecer. Nessa estimativa aqui, nesse exemplo, eu vou trabalhar com uma margem de 100 para ficar mais fácil a visualização aqui para vocês. Adição da margem do markup, vou trabalhar com 6 nesse exemplo aqui.
ICMS interno com a redução lá de alíquota vai para 12%. Se a minha compra tiver sido de a montadora for em outro estado, geralmente também vai ser aqui de 12%. E o MVA hipotético aqui, vamos colocar 58,67 que seja, tá? Margem de contribuição de PIS e COFINS. Vamos trabalhar aqui com 11,6 do ICMS lá monofásico. E com isso a gente pode ir preenchendo todos os outros cenários, justamente para lá no final nós consigamos visualizar um impacto em todos os serviços. Perfeito? Eu vou só finalizar o preenchimento aqui de todas essas etapas. Compras de veículos usados 11, eu vou colocar uma margem maior do que veículo novo aqui, vou deixar de 10%, ICMS interno aqui 22%, e aqui 365, que seria a tributação de PIS e COFINS para usados. Peças com ICMS-ST, vou colocar 100, adição de margem, vou manter aqui nos 6, o ICMS interno 22, interestadual 12, MVA 58,67 e o PIS/COFINS 9,25. É importante, pessoal, que vocês tenham essas informações referente ao preço de custo da mercadoria de vocês, o markup praticado naquela mercadoria ou naquela atividade, e que vocês tenham a informação das alíquotas de ICMS, de MVA, quando houver a questão da substituição tributária, para que a gente consiga visualizar o impacto no detalhe de cada operação. Perfeito? Vou só finalizar o preenchimento aqui. Sem redução, todas as atividades de serviços nas concessionárias não terão redução, que com a reforma tributária tem algumas atividades como serviços de atividade médica, serviços de saúde, outros serviços de intelectualidade, advogados, contadores, que vão ter alguma redução na margem de contribuição. No caso de concessionárias, não teremos nenhum benefício nessa redução. Então, preenchido todas as informações em todos os cenários possíveis aqui para o segmento de concessionárias, clicamos aqui em calcular todos os cenários e trazemos aqui o impacto cenário a cenário. Então, vou aumentar aqui para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Veículos novos com ICMS-ST. Então, considerando que a tributação atual estaria próxima de 7.040, só um adendo que essa tributação estimada aqui está incluindo o ICMS-ST, que geralmente é custo na aquisição. Então, em 2025, atualmente, o ICMS-ST ele entra nesse custo e acaba sendo condicionado na carga tributária de 25. Em 2027, como não vai ocorrer a substituição ainda do ICMS, apenas do PIS e COFINS, a carga tributária referente ao ICMS-ST ainda continua interferindo nesse valor alto, tá? Acontece um leve aumento na carga tributária a partir de 27, e lá em 2033, quando a reforma tributária estiver totalmente implantada, tende-se a ter uma redução no cenário de veículos novos com ICMS-ST, muito por conta da extinção da substituição tributária no ICMS. Só que um ponto importante aqui, que ainda não sabemos como vai ser o posicionamento da montadora referente à questão de precificação. Então, esse é um ponto importante para a gente ir acompanhando toda e qualquer movimentação da montadora ao decorrer do processo aí, da reforma tributária. Já no cenário de veículos novos sem o ICMS-ST, o resultado é o inverso. Atualmente, tributa-se 7,65, referente somente
a questão influenciada lá do PIS e COFINS e parte do ICMS quando ocorre, perfeito. E em 2025, um valor de 7,65. No início da transição da reforma tributária, acontece uma leve queda na carga tributária, só que lá em 2033, a carga tributária tende-se a duplicar, perfeito? Sai de 765 atualmente para R$ 1.503. Só mais um adendo. Esse resultado aqui, ele tem muita interferência relacionada à margem praticada. Então, se eu colocar aqui uma margem maior do que 6%, 10, 15, esse resultado aqui ele pode diminuir, não acontecendo essa duplicação do encargo tributário. Perfeito? E, pessoal, se alguém tiver uma dúvida, vocês podem levantar. Não estou visualizando aqui o pessoal da chamada que eu estou compartilhando, mas podem me provocar e que a gente vai esclarecendo, perfeito? No cenário de veículos usados, nesse aqui nós entendemos que vai ser um cenário bem desolador em relação à reforma tributária. Tributação atual, 1.583. E já no início da reforma, lá em 27, a gente já tem um aumento considerável para 2.100 e no cenário pós-reforma, um aumento quase que ao dobro. Então, esse cenário de veículos usados, pode falar, Zé. Rafa, uma dúvida aqui que a turma deve ter em relação a carro usado, é porque como a reforma tributária ela vai considerar a não cumulatividade plena, significa que eu vou poder me creditar de tudo que eu comprei e vou debitar na saída, quer dizer, vai acabar efetivamente pagando sobre o valor agregado, que é a ideia, né? Agora, eu só posso me creditar se eu comprar de pessoa jurídica. Eu lembro que tinha essa discussão no início lá da reforma. Eu acho que a FenaBrave, eu estava agora aqui, estou aqui agora em São Paulo, estava em reunião lá com o presidente da FenaBrave, e um dos pontos que eles colocaram lá na mesa, o doutor Arcélio, foi que houve uma conquista no sentido de possibilitar o creditamento, acho que inclusive de carros adquiridos de pessoa física. A gente, Perfeito. é isso mesmo? É isso mesmo. No cenário de veículos usados, vai ser permitido fazer o uso do crédito presumido. Ou seja, eu compro um veículo por 100, se eu revender por 20, eu vou tributar a alíquota da CBS e da CBS e da IBS somente em cima dessa diferença. Então, vou tributar os 27% apenas em cima da margem, independente de quem eu compre, tá? Esse é o cenário que está projetado, que estimamos agora que no segundo semestre aconteça de fato a confirmação desse cenário que já está projetado que aconteça dessa forma. Maravilha, show de bola. Perfeito? Mas, de qualquer forma, mesmo com esse crédito presumido, o encargo tributário aqui vai praticamente dobrar, porque hoje em dia o maior custo seria de ICMS. Então, ICMS a gente tem aquela redução de até 95 da base para tributar a alíquota final, coisa que lá na CBS a gente não vai ter essa redução, apenas pagará os 27% em cima da margem do preço de venda menos o preço de compra. Perfeito? Nos cenários de peças, tem essa situação, colocando a tributação atual, considerando o custo de aquisição relacionado ao ICMS-ST, que esse sim é a maior carga tributária desse segmento, acontecerá uma redução na carga tributária. No mesmo exemplo informado aqui para veículos novos com ICMS-ST, para peças também vai se repetir. Estamos projetando que todas as mercadorias oriundas que possuem atualmente substituição tributária tenham uma certa redução, não somente da carga tributária, como também do preço praticado, que hoje em dia
toda a mercadoria com custo de substituição tributária ele é bem alto e isso acaba encarecendo bastante. Então, a tendência é que produtos com substituição tendam a cair a contribuição tributária. O mesmo acontece aqui também para o segmento de peças sem ICMS-ST. Acontecerá uma redução muito por conta que, considerando essa margem de 6%, eu só vou tributar os 27% da alíquota da CBS e IBS somente em cima da margem. Então, se eu praticar um markup aqui superior de 10, 15%, esse cenário aqui ele pode se inverter. Quanto mais markup, mais margem eu colocar em cima do meu produto, mais o impacto tributário acontecerá. Perfeito? E, por fim, a questão aqui dos serviços. Esse sim, entendemos que é um cenário desolador para todos os prestadores de serviços, não é um caso específico para vocês do segmento de concessionária, mas de forma geral, vai acontecer um impacto bem negativo relacionado a isso. Porque hoje vocês faturando um serviço, seja ele de oficina, seja os rebates financeiros que vocês recebem lá dos bancos da montadora ou de terceiros, a bonificação, o comissionamento e tudo mais, vocês tributam o ISS, 5% na maioria das vezes, mais o PIS e COFINS, 9,25%. Então, no fim das contas, tem uma tributação aqui de 14,25% na maioria das vezes. Diferentemente do cenário pós-reforma. No início da transição, acontecerá uma leve diminuição, perfeito, por conta da extinção do PIS e COFINS de 9,25 e inicialmente a alíquota da CBS vai se iniciar com 8,5, então tem esse ganho tributário no início dessa transição, só que lá em 2033, quando tiver 100% funcionando a questão da reforma tributária, o impacto vai ser quase que ao dobro, porque eu vou tributar integralmente essa minha receita de serviço à alíquota de 27%. E geralmente, serviços de oficina, comissionamento, bonificação, eu não tenho um custo que vai me gerar crédito já relacionado a CBS e IBS, porque o crédito, o custo dessa operação, muitas das vezes ou sempre vai ser a mão de obra. Então, mão de obra, custo com funcionário, não vai gerar crédito de CBS e IBS e, portanto, todas as atividades relacionadas a serviços vão encarecer consideravelmente aqui no final. Perfeito, pessoal? Então, só para reforçar, nossa calculadora já está disponível aqui para vocês. Vocês podem preencher essas informações. Preenchendo, vão habilitar esses cenários para vocês fazerem as suas simulações, tá? Aqui vocês podem brincar à vontade, tá? Colocar preço de compra, colocar o markup de cada situação, preencher as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS de todos esses cenários e fazer essa simulação. No final, ainda trazemos esse comparativo aqui da carga tributária. Então, você vai ter esse cenário final consolidado de todos os cenários que vocês brincaram acima. Perfeito? Tanto comparando 2025 com o início da reforma em 27, tanto comparando o atual 25 com o cenário total lá na ponta em 2033. Perfeito, pessoal? Golaço, Rafa. Muito bom. Comandante Aparício, vamos abrir para perguntas? Está sem som ainda, chefe. Foi. Oi. Obrigado, Rafael. Aí eu acho que foi uma apresentação bastante básica, fundamental. Por isso que nós estimulamos, quando enviamos o e-mail
para os participantes que baixasse a ferramenta, fizesse simulações e tudo mais. Eu acho que agora a gente pode passar para as perguntas práticas. Vi que o Delson queria fazer uma pergunta, o Carlos Alberto da Automotivo também queria fazer. Então, por favor, abram aí seus microfones e vamos exaurir esse conhecimento aí do Rafael e do Zé Carlos. A hora é agora, tá? De antemão, quando o Zé Carlos fez a apresentação da reforma e das nuances e tudo mais, ele nos apresentou, fez 2 webinars. Ele nos destacou que peças teria um ganho efetivo muito grande e que na parte de serviço e de carro usado isso não aconteceria, tá? Então, é a hora agora de tentar esclarecer isso um pouco melhor. Ok? Quem se habilita a fazer pergunta? Oi, pessoal. Bom dia, Delson. Tudo bem? Fala, mestre. Bom dia. Firme? Tranquilo. Então, esse cálculo apresentado vai ser, ou pode ser disponibilizado a memória de cálculo, até para a gente entender como é que é essa aplicação, né? Como é que é esse dia a dia. A tua dúvida, Oderson, é como é que a gente chegou àquele número lá, né? A gente está considerando o mesmo percentual de crédito na entrada, de débito na saída, de maneira geral. E os percentuais são aqueles utilizados na calculadora da reforma tributária da Receita Federal, porque até então eram percentuais estimados. Quando a Receita soltou lá na versão trial dela lá, os percentuais por categoria de produto, a gente incorporou a tecnologia. Mas eu posso, me pede por e-mail, mestre, você, ou Ed, ou Elias, acho que você que é mais no dia a dia, que você que carrega o piano, pede que a gente dá um jeito aqui de formatar esse negócio e mandar para você. Fala, Rafa. Ô Zé, Ok. no próprio material, no manual da reforma tributária, nós já trazemos um detalhamento próximo desse cálculo. Então, quem teve acesso ao manual da reforma, já está lá bem detalhado essa questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É esse aqui, ó. Odélio, depois se você não tiver, pede por e-mail. No fim, a gente vai deixar o e-mail aqui. O impacto da reforma na concessionária. Esse é o material para a turma do compliance. Aí tem aqui, ó, a memória de cálculo de cada um, tá vendo? Carro novo, veículo com centro, que a calculadora, em tese, reforça isso. Quer dizer, ela não mostra isso, mas tem. Ela não mostra que a conta é feita por trás, né? Mas tem aqui a explicação, conta a conta. Mas se ainda assim, mestre, não tiver claro, a gente escreve de uma outra forma. É isso aí. Beleza? Tá bom. Beleza. Bom te ver. Vamos pro próximo. Carlos, do Grupo Automotivo, queria perguntar também. Olá, bom dia a todos. Seja bem-vindo. Como é que está o desafio na automotiva? Manda um abraço aí para o Samuel e para o Geraldo. Beleza. Obrigado. Rafael, a minha dúvida ficou ali no serviço. E hoje a gente tem o serviço de manutenção de veículo, que é tributado, né, PIS e COFINS, e tem a comissão de venda direta, que é a alíquota zero. Como fica esse cenário para a reforma? Não, perfeito. Você consegue cancelar o compartilhamento aí, Zé, por favor? Feito. Vou voltar. Estão visualizando aqui, né? Na aba de serviços, quando vocês quiserem visualizar o impacto de vendas diretas, é somente zerar a tributação aqui de PIS e COFINS. E daí vocês vão ver que o resultado será ainda pior para o cenário de vendas diretas, porque daí vocês vão reduzir a tributação atual somente ao ISS contra a tributação lá em 27 e 33, que permanecerá a mesma. Não terá nenhum cenário projetado de crédito presumido ou redução
para a questão de venda direta. Apenas no próprio comparativo aqui vai acontecer uma redução na tributação atual, que não vai entrar o PIS e COFINS aqui de 9,27. Então, isso mantém, né? Mantém a alíquota zero, né? Não, o problema... Exatamente, mantém a alíquota zero atualmente. Entendi. Lembrando, você mantém a alíquota zero para 25 e mantém a alíquota zero para 26. O problema é que em 27 não tem mais PIS e COFINS, comandante. Aí a paulada vai ser grande. O ideal para resolver esse problema do PIS... Perdão, pois não, Aparício. Não, aproveitar o Carlos aí, o Carlos tem que mostrar o Geraldo Ogioni, que é muito atuante junto às associações de marca, e ele tem muitas marcas, e tem muito faturamento direto na Fiat, em outras aí. As associações de marca deverão fazer um trabalho junto às montadoras, mostrando o impacto negativo desta tributação que vai haver lá em 2027 e mudar os percentuais de comissionamento. Aí você corrige essa distorção. A mesma coisa é no carro usado ali. Você vai ter que aumentar a sua margem de usado para compensar o incremento que vai ter em tributação. Então já dá um alô para o Geraldo, tá? E todos que estão ouvindo aí, que tem influência nas associações de marca, que isso é uma lição de casa que tem que ser feito. Porque depois, lá em 2027, não adianta chorar. Nós estamos com essa apresentação do webinar, com a apresentação da reforma e agora com essa calculadora, é mostrar para os associados, para os afiliados do Sincodiv, o que é a realidade de hoje tributária e o que poderá ser amanhã. Então, se a gente sabe que amanhã vai ter algum descompasso, algum incremento, alguma distorção, tem que começar a trabalhar agora. E para trabalhar tem que ser junto à sua montadora, junto à sua marca. Senão, se todas as associações trabalharem nesse sentido, a montadora vai ter que rever os seus critérios de comissionamento. Se hoje ela dá 3%, 5%, 12%, vai ter que alterar isso aí. Entendi, Aparício, entendi. Ô, Carlos, pegando carona aqui na orientação do Aparício e na fala do Rafael, a melhor forma de você lidar com isso é a metodologia caixa d'água. Né? Porque quando você recebe, por exemplo, aí bônus, comandante, bônus você tem que pagar PIS, COFINS e ISS, beleza? Venda direta é que, cumpridos os requisitos lá, você consegue às vezes tirar o PIS, COFINS. Mas bônus tem que pagar. Como é que você resolve isso? A solução para isso é o que você já faz hoje aí na Automotive. Quando você recebe bônus, por exemplo, da Renault, que a Renault usa a metodologia caixa d'água, e quando você recebe da Stellantis, que a Stellantis também usa a metodologia caixa d'água. Então, ao invés de você receber uma receita de bônus, você não recebe uma receita de bônus. Você bate a meta, o dinheiro vai para a caixa d'água e ele se transforma em desconto nas próximas aquisições que você fizer. Então, como o desconto já vem em nota, ele é um desconto incondicional concedido, você cumpre a sua normativa da Receita e entendimento do STJ de que ele não é tributável para fim de PIS e COFINS. Então, as demais bandeiras que você vende, tem que sentar via associação, é a orientação do Aparício, e é o único caminho, e transformar bônus em desconto para próximas aquisições. Aí você já começa a resolver o problema do bônus. Né? Com relação aí à venda direta, aí é o caos. E aí, venda direta, mestre, você não vai conseguir escapar da CBS e IBS. A gente ainda não viu solução para esse negócio, não. Assim, venda direta, você emite nota de serviço. Esse serviço está onerado. Vai fazer o quê? Vai receber menos? Tá? Só se você compuser isso. Uma outra alternativa, Zé Carlos, é fazer uma simulação. Se ao invés de eu fazer uma venda direta, se eu fizesse a venda via retail, via varejo, via balcão, porque o impacto tributário ele é menor, tá? Então tem que fazer essas duas simulações e aquilo que o Zé Carlos falou há pouco, dos vasos comunicantes ali da caixa d'água e tudo mais. Pode ser via bônus, pode ser via incentivo, pode ser via aporte no FDIC. Então tem que pegar e fazer um grupo de trabalho
da montadora junto com a associação e colocar as melhores mentes aí, ou as mentes mais evoluídas, para encontrar o caminho, porque vai haver um caminho, tá certo? Até então, bônus, incentivo, aquela coisa toda, antes da caixa d'água, que é o que o Zé Carlos está falando, se chegava a pagar quase 40%. Você recebia um bônus de 10% e deixava 4% para o governo, sobrava 6%. Entendeu? Tem que fazer um trabalho já começando agora para encontrar uma solução mais adiante. Entendido. Obrigado aí, tá? Ok? Pode falar, Marcelo. Bom dia a todos. Eu quero saber se depois essa apresentação vai ser disponibilizada em um link para a gente rever. Vai sim, Marcelo. A gente vai, o Aparício, a gente encaminha isso para o Aparício para ele passar para vocês e disponibiliza na nossa página também lá da Oliveira e Carvalho. Tá, ok. Uma outra coisa também, eu ouvi os senhores falarem sobre memória de cálculo. O que a gente tem que fazer para receber essa memória de cálculo? Só mandar um e-mail para a gente. Rafa, eu não estou enxergando o chat aqui. Se puder botar o e-mail e o telefone, por favor. Não, tranquilo. Eu vou compartilhar aqui um QR Code. Eu peço que vocês façam a leitura dele, por gentileza, porque ele vai ser, clicando aqui, vai levar lá para a página da nossa calculadora da reforma. Vocês vão preencher as informações de telefone, e-mail e tudo mais. Através disso, o nosso time aqui envia para vocês esse material do Manual da Reforma Tributária, onde contém todas essas simulações aí, tudo perfeito? bem. Então, o preenchimento lá daqueles dados lá da calculadora já vai fazer o cadastro e a gente vai poder receber essas informações, né? Exatamente. Eu acho que ok. fica melhor por aqui do que vocês estarem enviando e-mail direto para a gente. Pela plataforma, eu acho que fica mais. O fluxo funciona melhor. Vocês Vai fluir recebem melhor. aí. Exatamente. Vocês receberão aí o nosso manual. Tá, ok. Marcelo, qual é a tua concessionária, comandante? Aqui eu estou falando do Espírito Santo. Nós temos concessionária da Honda, né? E trabalhamos também com usados, seminovos. Maravilha. Okay? Honda é uma das que a gente mais cuida aqui. Que legal. Apesar que a Honda agora novos está saindo agora, né? Vamos ficar só com seminovos. Tá bom. Maravilha. Okay? Tá, muito obrigado pela atenção, hein? Não, fiquem à vontade. Até logo. Tá, ok. Obrigado, hein? Ô Marcelo, aproveitando aí para você e para os outros também, o Zé Carlos oferece esse termômetro ali, eu acho que é extremamente interessante dar um enfoque maior, onde você digita o seu CNPJ e tal, e esse termômetro tributário já mostra as oportunidades que você tem de recuperação de impostos e tudo mais. Tá? Então, serve para você e serve para todo mundo. É uma ferramenta, porque a gente fala de reforma, qual vai ser o impacto e tudo mais, e desculpe se eu falar alguma besteira, o Zé Carlos me corrige aí Mas é isso mesmo, Aparecião. É no mesmo link, só retira aqui o final da reforma, vai levar aqui para nossa plataforma, você vai fazer a mesma situação, preencher aqui os dados, lá vai aparecer todas as oportunidades de recuperação tributária, você vai flegando e marcando tudo aquilo que lhe interessa, o que vocês ainda não executou, e no final você consegue receber um e-mail justamente com essas provisões dessas oportunidades. E a gente já consegue também já estimar um valor próximo de recuperação. Então é algo bem importante também o que o senhor Aparício trouxe referente ao nosso... O Marcelo, você trabalha para o Clemente? Positivo, senhor Clemente. Pois é,
mostra Oi, para o Clemente aí que o Zé Carlos pode ajudar muito ele, tá? Já que ele está abrindo mão aí da concessão, deve ter um passado para trás muito bom para recuperar. E outra coisa, não, eu conheço o Clemente me conhece também, Clemente, Saul. O que eu queria destacar também, e aí que eu pedi, o Zé Carlos pode me corrigir, já existe alguma coisa em termos de legislação que depois de depois da reforma, você poderá fazer recuperações e compensar em 240 meses. Sabe o que é isso? Isso aí é 20 anos para frente. Então, não espere todo esse tempo. Comece a se mexer agora se você quiser reforçar o seu caixa aí. Tá certo, Zé Carlos? Obrigado, Perfeito. senhores. Tá? Muito obrigado. De nada. Seja bem-vindo. Abraço, bom, Clemente. Todo mundo leu aqui o QR Code? Posso parar de compartilhar? Tudo certo, pessoal? Quem não tirou ainda, esse é o momento para vocês fazerem uso aqui da nossa ferramenta e receber o nosso material, beleza? Muito bem. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, comandante Aparício, da nossa parte, é isso. Ficamos à disposição. Depende do pessoal agora. Vamos abrir mais uns 3 minutos para perguntas. Se não houver, a gente faz o encerramento formal. Tá bom. A hora é agora. Rafael, é o Délison de novo. Tudo bem? Pode falar. Tudo bem. Para locação de imóveis, houve alguma mudança, alguma alteração? Eu não vi dentro da ferramenta locação de imóveis. A locação de imóveis a gente ainda não implantou. A gente tentou designar essa ferramenta mais para o nosso público-alvo de concessionária, mas acredito que nas próximas semanas a gente vai estar conduzindo não somente da parte de locação de imóveis, como também na parte de alimentação, de bares e hotelaria, que vai ter um regime também diferenciado dos demais. Acompanhe a nossa ferramenta em até 2, 3 semanas e esses outros cenários vão estar completinhos para vocês fazerem a brincadeira aí. Beleza. Ô, Délison, obrigado. Já que você pergunta tanto, eu queria também fazer um comentário. Você fala de locação de imóvel por parte da concessionária? É por parte de uma empresa do grupo, né? Uma empresa do grupo, porque eu acho que é mais lógico, tributariamente é mais vantajoso você ter uma empresa imobiliária. Exatamente. Tá? É exatamente uma empresa imobiliária do grupo. Isso. E ter essa receita... Que loca os imóveis onde as concessionárias estão estabelecidas. Sim, mas então vou tentar responder pelo Rafael e pelo Zé Carlos. A ferramenta que ele traz ali é especificamente para os vários setores comerciais que tem dentro de uma concessionária. Então, a locação seria através de uma empresa imobiliária do grupo, Isso. tá? Exato. Que aí é um outro tratamento, é um outro enfoque. Tô certo, Zé Carlos? Exatamente isso, comandante. Está muito completinha, muito redonda para a concessionária. Foi ótima Isso. contribuição do Délison. A gente vai considerar isso também são várias versões, né, na próxima versão. Mas a parte tributária imobiliária é muito mais vantajosa do que misturar essa receita com a receita de outros serviços dentro da concessionária. Ok, perfeito. Certo, Rafael? Assina embaixo. Estou quase autodidata em tributação. Conhece bastante. Pelo que eu estou vendo aí, os próximos webinars você que vai conduzir. Vai tocar sozinho. Vai tocar sozinho, pô. Nem precisa mais convidar a gente. I don't have enough time. Ok. A minha obrigação aqui como diretor executivo do Sincodiv é criar essas ferramentas e aceitar essa comunicação
entre os concessionários, os afiliados, associados ou não, porque nós temos 526 afiliados, mas nem todos pagam a contribuição associativa do Sincodiv, tá certo? E esse é um serviço gratuito que o Sincodiv oferece para quem paga a contribuição e para quem não paga, tá certo? Então, se filie ao Sincodiv, que nos ajuda a ter mais ferramentas e mais profissionais para trazer as boas notícias aí para o segmento. Até hoje a gente só trouxe vantagens e economias, tá? Ok, Zé Carlos? Da nossa parte, comandante, missão cumprida. Não sei se o Rafa quer falar mais alguma coisa. Não, por aqui também, missão cumprida, só agradecer aí o espaço para a gente estar trazendo essa ferramenta para trazer benefício aí para o nosso segmento de concessionárias. Ok, então eu queria agradecer em nome do Sincodiv a presença de todos. Tivemos mais quase 70 pessoas participando aí. Agradecer ao José Carlos, agradecer ao Rafael Augusto, sócio do José Carlos, falar para todos eles, para todos que assistiram, o José Carlos está disponibilizando esta apresentação desde que haja um pedido aqui para o Sincodiv e nós vamos disponibilizar. Por que esse pedido tem que vir para o Sincodiv? Porque a gente tem uma listagem de quem está participando, quem está assistindo e tudo mais. E não quero ferir suscetibilidade, não quero... mas a gente tem visto que é um evento público que a gente abre para os afiliados, para os associados do Sincodiv, mas volta e meia aparecem alguns escritórios aí, contábeis, tributários, que entram na carona e não prestam serviço para concessionário. Não sei o que vão fazer com esse material que a gente disponibiliza, tá certo? Desculpe a franqueza, Zé Carlos, mas é o que a gente tem visto. Então, se nos pedirem, tá? Nós vamos olhar, é afiliado do Sincodiv? Nós vamos encaminhar, tá? Não é afiliado do Sincodiv? Infelizmente, eu não vou por uma questão de compliance também. Eu não posso disponibilizar um material que tem o copyright do Zé Carlos e do Rafael, assim, sem ônus de direitos autorais, tá certo? E aqueles que são afiliados do Sincodiv, mas não contribuem com o Sincodiv, mesmo assim nós vamos disponibilizar, ok? Porque faz parte do nosso grupo, da nossa categoria econômica, e nós temos que defender todos eles. A contribuição ao Sincodiv não é obrigatória, tá? Ela é optativa, mas sempre a Receita ajuda a tornar o sindicato cada vez mais forte, cada vez mais atuante. Muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado mais uma vez, Zé Carlos. Obrigado, Rafael. E obrigado aos nossos quase 70 participantes aqui. Ok? Espero que tenham aproveitado esta apresentação. E usem aquele termômetro, que aquilo é uma ferramenta fundamental no planejamento tributário de qualquer empresa para o futuro. Pode fechar, Zé. Muito obrigado, comandante. Um dia abençoado para nós. Uma semana para você repleta de realizações. Obrigado, Aparício, pelo carinho. Obrigado, um grande abraço a todos. Tchau.